Começamos agora mais um programa da série Diálogos Impertinentes. Esta é uma promoção conjunta do jornal Folha de São Paulo, do SESC, Serviço Social do Comércio, e da PUC São Paulo. Nós estamos ao vivo do Teatro da Universidade Católica, na capital paulista. É uma produção da TV PUC e uma transmissão para todo o Brasil da STV, a rede SESC-SENAC de televisão. Diálogos Impertinentes hoje trata do tema o evolucionismo. Nossos dialogadores, em torno dessa temática, o Mário César Cardoso de Pina, que é zoólogo, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, PhD em Biologia Evolutiva pela City University of New York e American Museum of Natural History. Ele, o Mário César, é professor titular e vice-diretor do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Também é pesquisador associado do Smithsonian Institution, compondo o corpo de conselheiros da International Organization for Systematic and Evolutionary Biology. O Mário César atuou como docente e pesquisador visitante em muitas universidades no Brasil e no exterior, além de ser autor de dezenas de artigos científicos e pesquisas, entre elas sobre ictiologia, reconstrução filogenética e evolução. O Mário César Cardoso de Pina dialogará nesse tema evolucionismo com Naor Neves de Souza Júnior, que é geólogo formado pela Unesp, a Universidade Júlio de Mesquita Filho, com mestrado em geotecnia e doutorado em engenharia civil, ambos pela Universidade de São Paulo. O Naor é docente da UNASP, que é o Centro Universitário Adventista, na área de ciência e religião, desde 1995, e coordena o curso de engenharia civil desde 1999. Naor foi professor de geologia de engenharia e de levantamento geológico e geotécnico da USP, em São Carlos, na Escola de Engenharia, de 90 a 94, e também de Geologia Geral e outras na Unesp, entre 1982 e 1990. O Naor Neves tem inúmeros artigos publicados nas áreas de geotecnia e ciência versus religião e é autor do livro Uma Breve História da Terra, publicado em 2004 pela Sociedade Criacionista Brasileira. Para mediar esse diálogo sobre evolucionismo, nós temos Oscar Pilagalo, representando aqui o jornal Folha de São Paulo, e a minha, Mário Sérgio Cortella, que sou professor titular do Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC São Paulo. Queria começar essa conversa sobre evolucionismo perguntando ao Mário, você que trabalha muito com zoologia, e especialmente ictiologia. Eu me lembro de uns documentários até que eu mesmo assisti, que você fez, que saiu no National Geographic, sobre bagres, é isso? Na Amazônia. É verdade. É uma coisa curiosa imaginar um brasileiro que lida nessa questão diretamente, esse tipo de estudo, e especialmente porque quando se pensa em evolucionismo, se pensa em Charles Darwin, que jovem ainda passou também aqui pelo Brasil, tem um pequeno relato dele sobre a estada dele em Salvador, que ele registra ali no diário. E a discussão sobre o evolucionismo, ela não é exclusivamente de Darwin, naquele momento já havia, como você sabe bem, algumas discussões anteriores, mas ele traz isso à tona. Você acha que o Brasil tem alguma contribuição do ponto de vista científico que seja marcante nesse debate, na defesa do evolucionismo? Olha, o Brasil atualmente, você mencionou a área de ictiologia, que acontece de ser a minha especialidade. Eu sou um biólogo, claro, eu sempre gostei de biologia evolutiva, mas todos nós temos que nos especializar em alguma coisa na qual você vai fazer tese, doutorado, publicar o grosso da sua produção científica. Atualmente, o Brasil é um dos países mais produtivos na área de ictiologia sistemática. O que é ictiologia sistemática? É o estudo da diversidade de peixe de água doce. Isso tem várias razões históricas, mas também é por causa da nossa imensa diversidade de peixe de água doce. Isso, de alguma forma, é um substrato muito importante no qual as pessoas sabem que podem trabalhar e fazer uma carreira. Então, hoje, se você me perguntasse qual o ranking de países que mais são, eu diria, produtivos e avançados na área de sistemática de peixes, eu diria que é Estados Unidos primeiro, Brasil segundo. Não era verdade 20 anos atrás. Isso é um fenômeno relativamente recente. E essas pessoas trabalham não só com diversidade descritiva, mas também com diversidade do ponto de vista evolutivo. Elas estão trabalhando não só em
entender quantas espécies a gente tem, quais espécies existem. Aqui tem muita coisa nova, muita espécie que não foi descrita, mas também quais são as relações evolutivas, que tecnicamente são chamadas relações filogenéticas, entre essas espécies. Então eu diria que a contribuição do Brasil, é claro, se você for ver no século XIX, não tem, na época de Darwin, a época em que isso realmente floresceu de uma maneira socialmente impactante, não havia nada. Mas se você for ver agora, nos últimos anos, o Brasil certamente tem um papel importante. É claro que eu poderia sair da minha área de ictiologia e ir para outras áreas também. A genética de populações brasileira floresceu bastante a partir da década de 60. E hoje em dia a gente tem especialistas em praticamente todas as áreas evolutivas, de evolução molecular até evolução de biotas, que é a biogeografia. Naor, como é que você vê a presença do Brasil nessa discussão sobre evolução, sobre evolucionismo? Você que é um geólogo, né, que fez seus estudos de mestrado, doutorado, tem formação e ensinou nessa área, né? A ideia de o Brasil ser um dos países onde a discussão sobre evolucionismo, do ponto de vista da comprovação, né, daquilo que a ciência traz como seus avatares centrais, ser um local, em função da diversidade, onde isso é especial, é algo que soa para você como um local onde a ideia do evolucionismo é mais forte, ou nós temos terreno para discussões ou hipóteses não evolucionistas aqui? Bem, eu diria que tradicionalmente os países protestantes, esse confronto é mais frequente, especialmente nos Estados Unidos e na Austrália, são países de tradição protestante. Eu creio que no Brasil não tem sido tão frequente, e inclusive parabenizo a direção desse programa pela escolha do tema, porque esse assunto está tomando corpo e se tornando presente muito, muito mesmo nos Estados Unidos. E eu creio que estão surgindo questionamentos e como nunca, está havendo um espaço, uma abertura, creio eu, democrática para que os dois principais modelos das origens sejam apresentados. E quando você fala nos Estados Unidos, na Austrália, você menciona países, né, de orientação protestante, reformada. Você acha que existe algum movimento de natureza religiosa que leve nos países de maior hegemonia protestante esse tema, criacionismo, evolucionismo, vir à tona? Porque o Brasil, majoritariamente católico na sua história, por que é que isso seria então secundarizado? Eu creio que não seria apenas uma reação, uma ação por parte da comunidade científica protestante. Está havendo, inclusive, questionamentos dentro do próprio evolucionismo. Muito embora isso não tenha aparecido com frequência como deveria aparecer, pela mídia mesmo, nas instituições de ensino superior, está havendo muito questionamento dentre os próprios evolucionistas com relação à evolução, como se o neodarwinismo realmente não respondesse muitas questões frente aos novos dados e novas descobertas em várias áreas, não só na biologia, mas na geologia, eu diria a física e assim por diante. Pois não? O evolucionismo, como você mencionou, realmente pode não responder todas as questões. Mas, por outro lado, quer dizer, eu acho que, hegemonicamente, a ciência tende a buscar respostas dentro do evolucionismo e não voltar atrás e ir para o criacionismo ou alguma forma assemelhada. Porque nos Estados Unidos se fala de um tal de neocriacionismo, que não é exatamente o criacionismo, mas é uma coisa parecida. Enfim, quer dizer, você acha que essa fissura que você está descrevendo, ela realmente é muito relevante, ou a hegemonia do evolucionismo ela continua forte? Ela continua forte, mas eu diria que muitos se referem aos questionamentos como sendo ligados a aspectos superficiais ou periféricos. Eu diria que não. Esses questionamentos estão sendo levantados, inclusive, nos postulados básicos, fundamentais do evolucionismo. E eu diria que, historicamente, se vamos analisar desde o início da ciência moderna, iremos verificar que, especialmente nos séculos XVI, XVII, quando a ciência moderna surge realmente de maneira expressiva,